Saber Direito desta semana, um curso especial para os concurseiros. O professor Alessandro Dantas aborda o concurso público, as etapas interna e externa, controle jurisdicional das fases de realização, nomeação, preterição e judicialização. Não perca! Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Alessandro Dantas, sou advogado, especialista e mestre em Direito Público e autor de várias obras jurídicas na área de Direito Administrativo. E hoje iremos falar sobre concurso público, que é um tema relacionado ao direito administrativo, muito pouco explorado, na verdade, nas faculdades, e nos demais livros. Só que é um tema extremamente extenso, na verdade, e que é bem trabalhado nos tribunais, seja estaduais, federais, STJ, STF, enfim. É um tema que há uma amplitude enorme na prática forense. Legal? Então, meus amigos, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Concurso público, do começo ao final dessa matéria. Legal? Muito bem. O Brasil adotou a forma republicana de governo. República significa coisa pública, coisa de todos nós. Por isso que a Constituição fala que todo poder emana do povo. Só que tem um detalhe, não tem como o povo, verdadeiro titular do poder, gerir, administrar os interesses da coletividade. Até nós mesmos, para administrarmos os nossos interesses, a nossa casa, já é difícil. Imagine então administrar uma cidade, um estado, um país. É muito mais complexo. Então, por conta disso, foi criada uma estrutura organizacional chamada de administração pública, que é formada pela administração direta, que compõe a União, estados, municípios e Distrito Federal, e a administração indireta, que é composta pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Essa estrutura organizacional, ela vai ser responsável por administrar os interesses da coletividade, ou seja, administrar os nossos interesses, tá legal? E aí, veja, ela não pode fazer o que ela bem entender. Ela tem que fazer, na verdade, aquilo que nós queremos, de certa maneira. E aquilo que nós queremos está na lei. Por isso que a administração só pode agir se houver uma lei autorizando ou determinando. Essa é a regra. Legal? Muito bem, só que tem todo um detalhe. E aí a gente vai contextualizar agora no como entra o concurso público nesse contexto da administração pública. A administração pública, para ela poder agir, para ela poder atuar, para ela poder alcançar os interesses da coletividade, ela precisa de um capital humano. Ela precisa ter pessoas agindo em seu nome. Essas pessoas são os chamados agentes públicos, cuja maioria deles não ingressam no poder público simplesmente por indicação da autoridade. Tem que passar por um procedimento seletivo de mérito, onde eu vou selecionar as pessoas mais preparadas para poderem atuar em diversos segmentos da estrutura administrativa, objetivando alcançar o interesse público. Esse procedimento seletivo, onde eu vou selecionar os candidatos, as pessoas mais aptas e preparadas para atuarem no poder público, na busca do interesse público, é chamado de concurso público. Ok? Muito bem. Alessandro, o concurso público, ele tem alguma legislação que regulamenta ele detalhadamente? A competência para dispor sobre ele é a competência nacional, ou seja, só a União pode legislar? Como é que funciona? Existe uma lei? Veja bem, na verdade não existe uma lei geral dos concursos públicos. Existe um projeto de lei geral, só que ainda não foi publicado esse projeto de lei geral. Existem pouquíssimas normas regulamentando pontos específicos do concurso público. Por isso que a matéria concurso público é a matéria que eu posso dizer que ela é eminentemente jurisprudencial. É o juiz, é o desembargador, são os ministros do STF, do STJ, enfim, são os tribunais que criam, no caso concreto, a jurisprudência e aquilo que acontece nos concursos públicos. Razão pela qual muitas vezes a gente verifica na prática decisões que são contraditórias, decisões que um tribunal entende de uma forma, outro entende de outra. Por quê? Porque não tem uma lei regulamentando os concursos públicos para balizar o entendimento do julgador. O julgador ele cria na hora o direito, na hora que ele analisa o caso concreto e vai decidir sobre aquilo ali. Ok? Isso é muito importante. Mas, é claro, existe um fundamento,
existe um fundamento. Mas, Alessandro, que fundamento é esse? Existe um fundamento constitucional, ele não vai entrar em detalhes sobre o caso, mas nesse fundamento eu vou ter que sempre me balizar nesses fundamentos constitucionais. E aí é o artigo 37, inciso 2 ao inciso 5º, inciso 7º, 8º, 9º, são fundamentos do concurso, são artigos normativos, né, da Constituição Federal que tratam do concurso público, tá certo? Então é muito importante ficar bem claro esse ponto aí. Bom, a questão é o seguinte, por que fazer o concurso público? Qual é o fundamento do concurso público? A ideia nós já vimos, eu preciso de um capital humano para poder gerir os interesses da coletividade, ou seja, para fazer valer a atuação da administração pública e efetivamente alcançar os interesses da coletividade, prestando serviços públicos como saúde, educação, exercendo o poder de polícia com diversas fiscalizações que são feitas pelo Estado e por aí vai. Mas qual é o fundamento mesmo do concurso público? Veja, são vários princípios, como por exemplo o princípio da isonomia. Eu tenho que fazer esse procedimento para que não haja escolha, vamos dizer assim, arbitrária por parte de autoridades do governo em selecionar quem são as pessoas que irão trabalhar no poder público. Em razão da isonomia, eu tenho que dar oportunidade a todas as pessoas que preencheram os requisitos para poder assumir o cargo de participarem desse procedimento seletivo e aquelas mais bem preparadas nesse processo de mérito. O concurso público é um processo de mérito que avalia os candidatos mais preparados. Essas pessoas serão aquelas aprovadas e posteriormente nomeadas. Então, o primeiro fundamento é o fundamento da isonomia. E não deixa de ser também um outro fundamento que é decorrente da isonomia, o fundamento da impessoalidade. Se eu ficar escolhendo quem eu vou selecionar, quem eu vou contratar, eu vou estar direcionando a minha vontade pessoal do agente público a determinada pessoa. E a administração pública, ela não tem vontade no sentido de escolher A ou B. A administração pública, ela é impessoal. Ela tem um objetivo. Qual o objetivo dela? Alcançar o interesse público, buscar atender os interesses da coletividade. E para isso, ela não pode se valer, os seus agentes, de interesses pessoais para alcançar esse objetivo. Ela tem que ser impessoal. Então, outro fundamento do concurso público é o da impessoalidade. Tem mais fundamentos, professor? Também tem vários. Tem, por exemplo, o princípio da moralidade, ou seja, a da honestidade, da lealdade. Não seria justo, não seria ético, não seria moral eu sair escolhendo amigos, pessoas que eu conheço, para trabalharem no poder público. Perceba que é diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, eu escolho quem bem entender e pago o quanto eu quiser para que aquela pessoa trabalhe comigo. Mas já no poder público é diferente, porque eu busco alcançar o interesse público e eu preciso escolher os melhores, os mais capacitados. E aí, para que não haja uma lesão à moralidade, ou seja, para que não haja um ato de escolha arbitrária, eu preciso fazer o concurso público. Então, a moralidade também é um fundamento do concurso público. Legal? Isso é muito importante ficar bem claro. E como finalizando esse ponto introdutório, o objetivo do concurso público é justamente nós selecionarmos os candidatos mais aptos para exercer as atribuições dos cargos públicos, que são os locais onde esses candidatos, após passarem no concurso, irão atuar. Ou seja, tudo isso é uma abstração criada pelo direito. Eu passo no concurso, sou aprovado, sou nomeado, assumo um cargo público. Esse cargo possui diversas atribuições, que são as competências daquele cargo, ou seja, o que o agente vai fazer, ele passa a exercer essa função, todas relacionadas direta ou indiretamente à satisfação do interesse público. Existem cargos cuja atividade é uma atividade meio, como, por exemplo, quem faz o concurso público, quem faz uma licitação, as pessoas que trabalham em repartições públicas na área administrativa, elas indiretamente estão atuando em prol do interesse público, porque eu preciso delas para que as pessoas, os agentes públicos, que também passaram no concurso público, possam atuar, como, por exemplo, para eu prestar o serviço de saúde,
Ou seja, eu preciso de médicos. E o médico ele já está atuando na área final da atividade pública, buscando o interesse público. O médico, o concursado, já está na área final. Já quem fez o concurso para selecionar esses médicos, eles estão na área meio, ou seja, na atividade meio da administração pública. Então, eu tenho concurso para todas as áreas, atividade meio e atividade fim da administração pública, ok? Então, isso é muito importante ficar claro. Muito bem, então que fique claro tudo que foi dito, e aí vamos começar a trabalhar um pouquinho com os artigos constitucionais que tratam, de certa maneira, do concurso público que devem ser observados. Infelizmente, não tem uma legislação detalhando esses artigos constitucionais, mas já baliza, de certa maneira, o gestor público. Veja, o fundamento também constitucional do concurso público está previsto no artigo 37, inciso 2, que fala que a investidura em cargo ou emprego público, ele depende da aprovação em concurso público de provas ou provas em títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. O que é isso aí? A regra é, para eu assumir um cargo público, porque existe a possibilidade de uma pessoa ser selecionada sem ser por meio de concurso público, são os cargos comissionados, mas eles são restritos à direção, assessoramento do poder público, e não do agente público, e não para exercer as atividades mais específicas de carreiras, as atividades que é, em geral, a maior parte das atribuições que os agentes públicos possuem. Então, veja, para que o agente público ele se torne um agente público, para que um particular se torne um agente público, em regra, ele tem que se submeter a esse procedimento seletivo, que é o concurso público, ser aprovado e ser nomeado. Depois, mais à frente, nós vamos falar que a mera aprovação no concurso não quer dizer que ele vai ser contratado. Ele tem que ser aprovado dentro do número de vagas, né? E aí eu vou seguir uma ordem de classificação e vou nomeando de acordo com o interesse da administração pública. Ou seja, não quer dizer que eu vou nomear todo mundo junto. E mesmo aqueles que foram aprovados, porém fora do número de vagas, que é o chamado cadastro de reserva, também pode ser nomeado. Mas eles não têm o direito subjetivo à nomeação como aqueles que foram nomeados dentro do número de vagas. E aí é importante ficar claro uma coisa. Como dito, o concurso público ele pode ser de provas ou provas e títulos, ou seja, não existe concurso público apenas de títulos. Já existiu no passado, pela Constituição atual não. Ou é provas e títulos. E provas, existem vários tipos de provas. Vai depender do concurso, vai depender do cargo que eu pretendo preencher. Então, por exemplo, existe o concurso de prova objetiva, prova discursiva, no caso, prova objetiva e discursiva, existe a possibilidade de prova física, existe a possibilidade de eu inserir no concurso público, né, uma investigação social, uma prova prática, um psicotécnico, um exame de saúde, uma prova oral. Tudo vai depender do cargo que eu pretendo preencher. Então, por exemplo, num concurso público para magistratura, é um concurso que eu tenho diversas fases. Eu tenho a fase de prova objetiva, eu tenho a fase de prova discursiva, a fase de sentença, a fase de prova oral, eu tenho investigação social, eu tenho psicotécnico, eu tenho diversas fases distintas. É um concurso que ele leva bastante tempo para ser concluído, porque é uma atividade muito importante do juiz, né? Então, tem que realmente verificar se aquele candidato está efetivamente preparado. O mesmo, vamos dizer assim, para os cargos relacionados à segurança pública, né? Então, eu tenho a prova objetiva, normalmente discursiva também, tem a prova física para saber se aquele candidato que vai exercer a atividade fim do Estado, que é a proteção da coletividade, ele realmente está fisicamente preparado para aquilo. Então, tem vários exercícios, tem vários tipos de exercícios físicos que são exigidos na prova física, como corrida, como salto, né, horizontal, como a questão da natação, subida em corda em caso de bombeiros. Eu tenho vários tipos de testes físicos distintos, porque não adianta nada eu passar na prova objetiva, eu passar na prova discursiva, mas eu estar completamente fora de forma. E aí, quando eu for atuar na prática, na perseguição, por exemplo,
de um bandido eu não ter preparo físico para poder correr atrás dele. Então perceba a pertinência existente entre a etapa de prova física e o cargo que eu pretendo preencher, que é o cargo de policial federal, policial rodoviário federal, policial civil, policial militar. Perceba que existe uma pertinência entre a exigência da fase e a complexidade e a natureza daquele concurso, ok? E, na prática, muitas vezes, acaba que isso não acontece. Às vezes acaba, por exemplo, de eu exigir numa prova física, num concurso, por exemplo, para delegado da Polícia Federal ou para escrivão da Polícia Federal. É um cargo que está mais relacionado à atividade meio, uma atividade mais burocrática. A investigação mesmo, ela vai ser feita pelos agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil. Eles vão estar na linha de frente. O escrivão ele fica mais dentro da repartição pública. Então é muito comum acontecer de eu ter um concurso público e exigir prova física. Já de cara, talvez não seria interessante porque a atividade ela é mais burocrática do que uma atividade que venha requerer um exercício físico por parte do agente. Agora, vamos supor que eu peça a prova física. O pior não é isso. O pior, às vezes, é o tipo de prova física que eu venho exigir. Então, vamos imaginar que eu selecione e coloque no edital a prova física de natação, porque não tem na lei quais são os exercícios, quais são as atividades físicas que serão exigidas. Isso vai ser discricionariamente decidido pela administração pública na hora que ela for confeccionar o edital do concurso. Então, eu pergunto aos senhores, existe pertinência em eu colocar natação na prova física para a Polícia Federal, por exemplo? Ao meu ver, não tem pertinência. Por que não tem pertinência? Porque qual a atribuição da Polícia Federal que vai ensejar que o policial, o delegado, o escrivão venha a nadar? É praticamente impossível, é muito incomum. Se for possível isso aí, essas atividades não existem. Então perceba que a natureza e a complexidade do cargo não tem nada a ver com a prova que vai ser aplicada. Então, eu entendo inconstitucional esse tipo de exigência. Não tem pertinência a isso. Outra coisa importante a ser dito. É muito comum, por exemplo, também, eu vou contratar perito, por exemplo, da Polícia Federal, exigir esse tipo de prova. Exigir prova física. Eu quero um perito em química, por exemplo. Eu quero um perito para avaliar essa questão de fraudes em questões de informática. O que tem a ver isso com a exigência de prova física? Para que exigir a prova física numa situação dessa? Eu acabo neste contexto, tirando do concurso público candidatos que estão fora de forma, mas que são efetivamente candidatos que têm um grande conhecimento naquela área relacionada a crimes, por exemplo, virtuais, crimes relacionados à informática. Eu preciso, por exemplo, de pessoas que saibam bem de química e eu acabo eliminando eles em razão de uma prova que não tem nenhuma pertinência com o cargo. E aí a gente vai encontrar várias jurisprudências no sentido de que a exigência de prova física para cargos dessa natureza, ela é inconstitucional, ela é desarrazoada. E aí eu afasto, entrando com um processo judicial, eu afasto, o juiz afasta a aplicação daquela prova, ou seja, a eliminação do candidato naquela prova, e ele continua no certame até ao final ser ou não aprovado no procedimento seletivo, que é o concurso público, tá certo? Então perceba que eu preciso ter um concurso público para poder ser um agente público. Esse concurso público, ele pode ser de provas ou provas e títulos. A titulação é interessante porque, veja bem, existem concursos públicos em que eu não estou muito preocupado com a questão intelectual do candidato. Ou seja, é uma atividade mais de cunho administrativo. E aí, geralmente, a prova é prova objetiva e prova discursiva. Mas existem outros tipos de concurso público em que a atividade, que na verdade é a capacidade intelectual do candidato, ela é importante para o próprio cargo. A exemplo do concurso da magistratura. Então, veja bem,
através da prova objetiva e discursiva, eu consigo aferir, de fato, a capacidade intelectual do candidato. Mas a exigência de títulos pertinentes àquele concurso, como uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, atividades que demonstrem que ele já exerceu atividades semelhantes e que, caso venha a ser contratado, vai ter um desempenho melhor no exercício das suas atividades, isso justifica a exigência de prova e provas e títulos, ou seja, justifica a exigência da cobrança de títulos naquele concurso público. Na maioria da legislação relacionada ao preenchimento dos cargos públicos e das diversas carreiras, eu não vou ter disciplinando se a prova é de apenas prova ou provas e títulos. Mas existem algumas carreiras que expressamente já coloca que tem que ter obrigatoriamente os títulos também. Então, magistratura, Ministério Público, para procurador da AGU, por exemplo, são casos em que a própria lei que regulamenta a carreira exige, no caso, além da prova, exige a titulação como forma de classificar o candidato, ou seja, aquele que tem a maior pontuação na fase de títulos, ele vai sendo classificado de uma posição cada vez melhor. Legal? Então, isso é muito importante ficar claro. Mas não é só isso. O concurso público, ele visa selecionar os candidatos mais aptos, mais preparados para assumir um cargo público, só que tem um detalhe. Existe o procedimento seletivo, tudo começa da seguinte maneira. O setor de recursos humanos, por exemplo, ele verifica uma carência de servidores em determinado órgão, por exemplo. E aí ele faz a solicitação à autoridade competente para abrir, instaurar um concurso público para selecionar os candidatos mais preparados e eu suprir essa carência. Porque, afinal de contas, sem esse contingente humano que vai atuar no poder público, buscando alcançar o interesse público, como é que eu vou efetivamente prestar à coletividade os serviços públicos a que ela faz jus? Não tem como, então eu preciso de agente público. Então, direto, né, nós vemos pessoas sendo aposentadas, pessoas sendo demitidas, agentes públicos sendo exonerados. E aí eu estou tendo cada vez mais um quantitativo inferior. E isso vai descambar, consequentemente, na atividade fim da administração pública. Então, eu tenho que repor esse pessoal. Eu reponho por meio do concurso público. Aí eu faço esse procedimento seletivo, concurso público. Depois que esse procedimento seletivo finaliza, eu tenho o resultado final do concurso público. A gente já viu que o concurso público ele pode ter várias fases, tá certo? Vai depender da complexidade e natureza do cargo. Finalizei o concurso público, o ato que finaliza o concurso público é a homologação. Ou seja, uma vez homologado o concurso, eu finalizei o concurso. E agora, Alessandro? E agora é o seguinte, a partir da homologação, começa a contar o prazo de validade do concurso, que é justamente o prazo que a administração pública tem, a autoridade competente tem, para poder contratar, nomear os candidatos aprovados no concurso público. Então, veja, homologuei o concurso, vamos começar do início. Eu fiz o procedimento seletivo, tive as diversas fases, os candidatos foram avançando por essas fases, alguns foram ficando reprovados nas respectivas fases, até ao final ter uma gama de candidatos que foram aprovados no concurso. Alguns desses candidatos dentro do número de vagas já apresentadas no edital do concurso e outros candidatos aprovados, porém fora do quantitativo de vagas apresentados, que são chamados cadastro de reserva, candidatos excedentes. Legal? Finalizei o concurso, a autoridade homologa o concurso. Homologou, esse é o ápice final do concurso público. E aí começa o prazo de validade do concurso. O que é o prazo de validade mesmo, professor? É o prazo que a administração pública tem para poder nomear os candidatos. Sejam aqueles dentro do número de vagas, seja aquele dentro do número de vagas e também, caso haja necessidade, aqueles que estão fora do número de vagas, porém foram aprovados, que são os excedentes que estão compondo o cadastro de reserva. Mas eu posso, depois do concurso público, professor, a qualquer momento, a qualquer tempo,
nomear candidatos para assumir um cargo público, uma vez que eu fiz o concurso público? Não. Aí a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 3, ela fala que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Então, se eu coloquei que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, eu tenho, no caso, 2 anos certo, que já está previsto no edital, 2 anos, e aí, como ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período, a autoridade competente, antes de finalizar o primeiro prazo de validade do concurso, de 2 anos, ela decide se vai ou não prorrogar a validade do certame. E aí, antes de finalizar esses 2 anos, ela publica um ato prorrogando por mais 2 anos, ou seja, por igual período. Então, no final das contas, aquele concurso público, ele teve um prazo de validade de 4 anos, que é o prazo máximo de validade do concurso público, já contando com a sua prorrogação e partindo da premissa que o prazo estipulado foi de 2 anos, que é o prazo limite do prazo de validade do concurso. Mas, professor, tem um detalhe, e se a lei ou o edital for omisso em relação ao prazo de validade do concurso? Qual vai ser esse prazo e como é que fica a questão da prorrogação? Porque, afinal de contas, você disse que a Constituição estabelece que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo, por uma única vez, ser prorrogado por igual período. E se a lei que regulamenta a carreira de determinado órgão, por exemplo, ou o edital que vai regulamentar o concurso não dispor sobre o prazo de validade? Aí a doutrina e a jurisprudência têm o entendimento pacificado que, caso haja essa omissão por parte da administração ou da lei, significa que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, é o prazo máximo. Então, a lei foi omissa ou o edital foi omisso. Qual é o prazo de validade? 2 anos. Mas aí, eu posso prorrogar? Aí não pode prorrogar. Nesse caso, para que eu possa prorrogar o prazo de validade, eu tenho que ter previsão expressa quanto à possibilidade de prorrogação daquele prazo. Então, o edital tem que dizer o seguinte: o prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Se o edital não falou nada, o prazo de validade vai ser de 2 anos e acabou. Eu posso prorrogar por período inferior a 2 anos? Não, porque a Constituição é clara. Ele fala o prazo de validade até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Se eu estabeleci 1 ano, eu só posso prorrogar por 1 ano. Se eu estabeleci 6 meses como prazo de validade, só posso prorrogar por 6 meses. E daí por diante, sendo que o prazo máximo é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 2 anos. Isso é interessante por quê? Porque ao longo desse período de 2 anos e podendo ser prorrogado por mais 2, às vezes eu nomeio esses quantitativos de pessoal que foi aprovado dentro do número de vagas, mas dentro desse período eu tenho continua tendo uma certa escassez de servidores. Continua tendo vacância de cargos públicos, aposentadorias, demissões, exonerações. Aí, ao invés de eu fazer um novo concurso público, eu simplesmente prorrogo a validade do concurso e vou aproveitando os candidatos que não estavam aprovados dentro do número de vagas, mas que foram aprovados no concurso. E eu começo a chamar o pessoal excedente, eu começo a chamar o pessoal que compõe o cadastro de reserva. Então, é muito comum na prática a gente verificar que no concurso público não são apenas nomeados os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas. É muito comum, inclusive, eu apresentar poucas vagas no edital, porque existe uma repercussão geral do STF, né, em que o Gilmar Mendes foi o relator, em que ele afirma que o STF definiu que o candidato aprovado dentro do número de vaga tem um direito subjetivo à nomeação, ressalvado situações especialíssimas, excepcionalíssimas. Mas a regra foi aprovado dentro do número de vagas, você tem direito à nomeação. Então, eu prendo, de certa forma, a administração pública a nomear pelo menos os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Então, para ela não ficar tão presa, o que ela faz na prática?
ela coloca um quantitativo pequeno de vagas no edital, que eu sou obrigado a prover, mas na prática mesmo ela nomeia um quantitativo muito superior, muito superior. E aí, meu amigo, você fica atento a isso. Cuidado com a interpretação que você vai ter em relação a isso. Às vezes você vê o concurso dos seus sonhos e tem uma vaga. Você vê um concurso top de linha com uma carreira promissora, tem 3 vagas. Você fala, nossa, concurso que vai ter mais de 20 mil candidatos, 3 vagas, não vale a pena participar. A probabilidade de eu ficar entre os 3 é muito baixa. Cuidado, participe. Sabe por causa de quê? Porque 3 são as vagas que eu sou obrigado a prover. Só que eu posso, e em regra, eu vou nomear muito mais do que 3 candidatos. Eu vou nomear, às vezes, 200 candidatos, 300 candidatos. Eu vou nomear o que eu necessito. Mas eu não coloquei no edital para eu não ficar vinculado à nomeação desse quantitativo todo. Então, geralmente, na prática, eu coloco um quantitativo que não corresponde, de fato, ao que eu necessito, para não ficar preso. Mas, na prática, eu vou chamando e vou nomeando o quantitativo necessário a suprir determinada atividade administrativa. Legal? Isso é muito importante. Outro detalhe também. Alessandro, não quero fazer o concurso público. E fugindo, de certa maneira, um pouquinho do tema, mas que tem relevância e pertinência com o que eu acabei de falar. Não quero fazer o concurso porque o valor da remuneração do cargo é muito baixo. O valor da remuneração, por exemplo, de procurador municipal. Aí está lá o vencimento do cargo, que é o valor que ele recebe pelo exercício do cargo, R$ 1.500. Fala, pô, você é procurador, eu vou receber R$ 1.500. Cuidado, porque você tem que ver a lei que regulamenta a carreira. Muitas vezes a lei que regulamenta a carreira coloca como valor do vencimento R$ 1.500, mas fala que você pode receber até o teto do prefeito ou do governador a diferença de valor a título de produtividade. Fora o fato que você pode ir escalonando na carreira, passando de nível, passando de nível em nível, até chegar a um nível superior e que você vai receber patamares maiores de remuneração. Então, cuidado para essas 2 coisas que eu falei agora. A primeira coisa é a questão do quantitativo de vagas, que muitas vezes na prática, maioria das situações, é bem inferior ao que eu necessito e que no final das contas eu contrato muito mais do que eu apresentei. E segundo, não fique desestimulado a participar de um concurso caso você verifique que o valor é muito baixo. Verifique como que vai ser a carreira daquele cargo. Porque pode ser que comece com 1.500, mas o camarada já começa ganhando teto desde o começo, porque ele tem produtividade. Ou então, às vezes, não tem produtividade no concurso, na carreira, mas tem uma carreira promissora a ponto de ter várias promoções e aí vai aumentando cada vez mais a remuneração daquele servidor público. Então, você tem que ficar muito atento a este ponto. Legal? Então, isso é muito importante. Mas, professor Alessandro, uma dúvida aqui. E se eu nomear, por exemplo, um candidato fora do prazo de validade do concurso? É possível? Não é possível. Porque o prazo de validade do concurso, como eu disse para vocês, é justamente o prazo que a administração pública tem para nomear os candidatos, aprovados dentro ou fora do número de vagas, mas aprovados. Se eu nomear fora do prazo de validade, veja, eu não tenho mais amparo constitucional para poder fazer isso. Então, um ato ilegal. Então, perceba que tanto a prorrogação do prazo de validade para continuar fluindo esse prazo para nomear as pessoas, ou o prazo originário, é neste período que eu vou poder nomear. Então, essa é a jurisprudência dominante. Esse é o entendimento dominante. Mas é claro que tudo depende do caso concreto. Já vi situações em que o Tribunal de Contas da União, ele convalidou uma situação de candidatos que foram nomeados após o prazo de validade do concurso. Mas isso é regra, é uma situação excepcionalíssima, até mesmo por conta, às vezes, da segurança jurídica. O candidato ele foi nomeado após o prazo de validade do concurso, mas já estava trabalhando há 10 anos. E eu percebo isso, eu vou tirar ele do nada. E a questão da proteção à confiança? E a questão da segurança jurídica? Então, situações excepcionalíssimas, eu consigo manter uma situação dessa, ou seja, uma ilegalidade.
mas em prol de outros princípios constitucionais, eu afasto, ou seja, eu aceito a ilegalidade, mas eu faço valer os princípios de maior hierarquia. Mas a regra é a nomeação dentro do prazo de validade, ok? Isso é muito importante ficar claro. Outra coisa, outro fundamento, outra regra constitucional que diz respeito ao concurso público é que os candidatos aprovados no concurso público, ele tem preferência a outros candidatos aprovados em concurso posterior. Então, vamos supor o seguinte, eu fiz um concurso agora e nomeei, vamos supor, 30 candidatos. E existe um cadastro de reserva, ou seja, 30 era o número de vagas e eu nomeei os 30. E o prazo de validade era de 2 anos. E aí a questão toda é a seguinte, eu abro dentro desse prazo de validade, ou seja, no primeiro ano eu instauro um novo concurso público, apresentando mais 30 vagas. Aí a pergunta é, nesse caso, eu posso já desconsiderar o primeiro concurso e começar a nomear as pessoas do segundo concurso, cuja instauração foi feita dentro do prazo de validade do primeiro, ou não? Aí o entendimento jurisprudencial é o seguinte, como você demonstrou a necessidade de contratação de pessoal e não finalizou o prazo de validade do primeiro concurso, essas vagas apresentadas, elas devem ser providas por aqueles candidatos ainda do primeiro concurso. É claro que isso não vai acontecer espontaneamente e voluntariamente pela administração pública. O candidato, você, por exemplo, tem que ajuizar uma demanda e falar o seguinte, olha só, eu estou aprovado no concurso público, dentro ou fora do número de vagas, e dentro do prazo de validade do concurso, abriu-se um novo concurso para o mesmo cargo, oferecendo novas vagas. Eu tenho preferência de nomeação em relação aos demais candidatos. E aí é o artigo 37, inciso 4º. E esse artigo 37, inciso 4º, ele também fundamenta a questão de você não ser preterido da seguinte maneira. Olha só, eu tenho uma ordem de classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto candidato aprovado. Eu não posso administrativamente, isso é muito legal, eu não posso administrativamente chegar e falar, ó, vou nomear o primeiro, o segundo, o quinto, o terceiro, o quarto, o sétimo, o sexto. Ou seja, eu estou bagunçando tudo. Existe uma ordem que deve ser seguida, que é a ordem de classificação. Eu não posso nomear o quarto na frente do segundo, porque senão vai haver a preterição desse segundo e do terceiro. Eu tenho que seguir a ordem de classificação. Mas atenção, que é o detalhe que eu vou falar para vocês agora. Isso administrativamente. Isso administrativamente. Judicialmente, então às vezes eu falei 7 posições, mas o concurso, às vezes, ele foi disputado por 20 mil candidatos e, ao final das contas, eu só tive 1.000 candidatos aprovados. Veja, administrativamente eu tenho que seguir a ordem de classificação. Agora, judicialmente, não existe preterição por ordem judicial. Às vezes eu tenho, vamos imaginar, eu tenho um concurso que eu tenho 1.000 aprovados. Eu já nomeei até a posição 90. Então, falta ainda 910 candidatos que foram aprovados que eu posso nomear ou não, que certamente estarão no cadastro de reserva. Vamos imaginar, e isso eu falarei mais para frente, vamos imaginar que está ocorrendo uma preterição, e preterição não é só a quebra da ordem classificatória, mas qualquer meio de suprir uma necessidade através de uma contratação precária, como, por exemplo, eu tenho um cargo público cuja atividade seja A. Ao invés de nomear um candidato que fez o concurso público para aquele cargo que a atividade é A, eu chego e contrato temporariamente, através de um procedimento seletivo simplificado, pessoas para exercer a atividade A. Ou então eu coloco, de forma equivocada e ilegal, um servidor comissionado que deveria atuar em situações de chefia, direção e assessoramento para exercer aquela atribuição A, que não é nem de chefia, nem de direção, nem de assessoramento. Ou então eu vou e faço uma licitação e contrato uma empresa terceirizada, cujos funcionários dessa empresa, eles irão exercer a mesma atividade, ou seja, a atividade A. Então perceba que eu estou suprindo uma necessidade do poder público, que é a necessidade A, a necessidade de fazer uma determinada atribuição, prestar um serviço público, né, ou uma coisa qualquer,
não pelo meio legítimo que é através da nomeação do candidato aprovado no concurso público, mas por outros meios ilegais. Por isso que a contratação é chamada de contratação precária. Isso também é uma preterição. E aí, nesse caso, olha que legal, quando há a supressão de necessidade do órgão público por meio de contratações precárias, ou seja, eu não segui a ordem de classificação e nomeei que era o correto, isso acontece muito na prática. O candidato, por exemplo, eu nomeei 10 candidatos, o candidato que está na 20ª posição, ele pode chegar e falar o seguinte, olha só, existem, e até está no edital, 30 vagas apresentadas. Nomearam apenas 10. Só que abriu-se um procedimento seletivo simplificado para contratação, por exemplo, de professores ou de médicos, para exercer a mesma atividade do concurso. E estão contratando esses profissionais a título temporário. Só que a atividade de professor é uma atividade, por exemplo, permanente, não é temporária. Então, a supressão da necessidade da administração pública está ocorrendo de forma precária e não de modo legítimo, que seria nomeando os candidatos aprovados no concurso público. E aí, ele provando que tem vagas que alcançam a posição dele, para resguardar, né, o direito dos candidatos que estão classificados em posição melhor do que a dele, ou seja, do 11º até o 19º, ele prova a existência de mais de 20 vagas e pleiteia a sua nomeação alegando que ele está sendo preterido por meio de contratações temporárias. Ele prova o seguinte, ó, existem mais de 20 vagas aqui no edital, 10 foram nomeados, eu estou contratando 50 candidatos a título precário, a título de contratação temporária, isso está me preterindo e eu venho que pedir a Vossa Excelência que determine a minha nomeação, tendo em vista a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada. E aí, na prática, você vai conseguir ser nomeado. Tem até uma repercussão geral sobre isso, que é a 837-311, de relatoria do ministro Luiz Fux, que tratou desse tema de forma brilhante. Então, é muito importante ficar claro que esse artigo 37, inciso 4º, ele fala de preterição, mas preterição, ela tem uma significação, ou seja, um conteúdo semântico muito superior ao que era dado inicialmente, que era a mera quebra da ordem classificatória. Não, preterição hoje vai muito além disso. Qualquer maneira em que eu venha suprir uma necessidade por meios não legítimos, ou seja, eu tenho um concurso com prazo de validade aberto que, com base em selecionar e chamar e nomear aqueles candidatos, eu supriria a necessidade de forma legítima. Se eu fizer de forma ilegítima, seja por contratação temporária, seja por terceirizados, seja por comissionados exercendo a função do efetivo, qualquer um desses meios são considerados meios de contratação precária que geram preterição e que dão direito ao candidato à sua nomeação. Legal? Muito bem. E aí o seguinte, existe também o artigo 37, inciso 5º, que fala justamente a exceção à regra do concurso público, que é a possibilidade que a administração tem, é claro que o quantitativo de cargos é bem inferior aos cargos efetivos, e aí vamos fazer uma pausa aqui rapidamente. Existem dois tipos de cargos, cargos efetivos e cargos comissionados. Qual que é a diferença desses dois tipos de cargos, professor? Cargo efetivo é aquele cujo provimento, ou seja, o preenchimento, depende da aprovação em um concurso público, que pode ser de provas ou provas de títulos. Já o cargo comissionado, ele também é um cargo, tem atribuições também. Só que ele é destinado à direção, chefia e assessoramento. E ele não depende da aprovação em concurso público. São aqueles cargos de nomeação e exoneração ad nutum, ou seja, eu não preciso explicar por que eu vou contratar aquela pessoa. A questão é de confiança. Então, quando eu quero contratar um diretor de secretaria, quando eu quero contratar, por exemplo, um assessor jurídico, eu não preciso fazer um concurso público para isso. Então, essa é a distinção entre o cargo comissionado e o cargo efetivo. Muito bem. Por que eu falei isso? Porque, na prática, pode acontecer uma burla ao concurso público
quando eu faço uso, por exemplo, de servidores que eu contrato a título comissionado, mas que na prática, em desvio de função, eles exercem atribuições típicas de cargos efetivos. São aqueles cargos que dependem de aprovação em concurso público. Quando eu percebo esse desvio de função, está ocorrendo uma preterição que eu falei para vocês no artigo 37, inciso 4. E aí eu posso pleitear a nomeação caso eu seja aprovado no concurso público. Então tem que estar muito atento em relação a esse artigo 37, inciso 5º, porque ele só é legítimo, ou seja, a contratação com base nele só é legítima, ou seja, a contratação sem concurso, para cargos comissionados, cujas atribuições sejam de chefia, direção e assessoramento. Não é atividade efetivamente fim ou meio relacionada ao cargo público mesmo. É mais chefia, direção, assessoramento, em que efetivamente a autoridade que nomeia esses servidores, ele precisa ter uma pessoa de confiança dele para poder atuar com ele. Tem uma pessoa que ele confia para ser o assessor jurídico dele, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de confiança normal. Então é necessário a existência desses cargos comissionados. É óbvio que ele não pode constituir a maioria dos cargos existentes em determinado órgão. A maioria dos cargos tem que ser, obviamente, cargos efetivos, cargos que dependam da aprovação, ou seja, cargos o preenchimento depende da aprovação em concurso público. Essa é a regra. Mas se a gente analisar, a gente já vai ver relatos, jornais no passado, e até hoje mesmo, em que há administrações e que existe mais cargo comissionado do que cargo efetivo. Nossa, professor, mais cargo comissionado do que cargo efetivo? Isso é um absurdo. Isso é sem sentido nenhum. E aí, na prática, muitas vezes o Ministério Público entra com uma ação civil pública para que seja feito o concurso público e que para que se desconfigure a natureza jurídica, por exemplo, daquele cargo comissionado e que ele seja preenchido a título de cargo efetivo. Porque eu não posso ter mais cargo comissionado do que cargo efetivo, principalmente se as atribuições daquele cargo comissionado forem típicas e próprias do cargo efetivo. Então, muitas vezes o MP entra com uma ação civil pública e pede o juízo que seja determinada a realização de um concurso público e eu preencher aqueles cargos a título de cargo efetivo. E o candidato também, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum que isso ocorra. Então, é muito interessante ficar atento a essa situação do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Muito bem. E outro fundamento constitucional aí do concurso público é o artigo 37, inciso 8º, que fala que eu tenho que ter uma reserva mínima de candidatos, reserva mínima de percentual para candidatos portadores de deficiência, seja física ou mental, tá certo? Ou seja, a lei vai regulamentar esse quantitativo mínimo. E esse quantitativo mínimo ele vai variar, em regra, de 5% a 20% daqueles cargos que foram apresentados no edital. Então, de 5% a 10% daqueles cargos eu tenho que reservar eles a pessoas portadoras de necessidades especiais. São pessoas que têm deficiência. Aí tem uma grande jogada. Essa é a regra quase que absoluta, vamos dizer assim, quase que absoluta. Vou fazer um concurso, por exemplo, o cargo de analista de um determinado tribunal, ou técnico de um determinado tribunal. Eu vou ter as vagas que são da ampla concorrência, que, diga-se de passagem, o portador de necessidade especial, o portador de necessidade, o deficiente, ele disputa as duas listas. Ele disputa a lista específica dos PCDs, mas ele também participa da ampla concorrência. Então, é comum, às vezes, eu ter um candidato que é deficiente, um candidato, por exemplo, que não tem uma perna, e tem uma perna, no caso de alumínio ou de um determinado metal, esse candidato, ele passar, por exemplo, em primeiro ou segundo lugar na ampla concorrência. Ele nem fez uso do direito dele de passar e ser nomeado a título de deficiente. Ele foi nomeado mesmo a título de candidato normal. E aí, ele que seria o primeiro candidato deficiente, como ele foi nomeado a título
de candidato que está na ampla concorrência, aquele que era o segundo candidato mais bem colocado, ele passa a ser o quê? Passa a ser o primeiro, porque o primeiro ele foi nomeado a título de ampla concorrência. Então é bem interessante isso, que os candidatos portadores de necessidades especiais, eles disputam as duas listas, a lista da ampla concorrência e a lista especial dos PCDs, tá certo? E aí eu tenho uma exigência mínima de 5% a 20%, isso vai variar de acordo com cada concurso e de acordo com a lei que vai regulamentar cada carreira ou cada ente da federação. Legal? Alessandro, eu queria saber quais são as deficiências. E outro detalhe, você acabou de falar para mim que é uma regra quase absoluta a questão de reserva de vaga para deficiente. É verdade. Vamos começar de trás para frente. É quase que absoluta a necessidade de reserva de vaga para deficiente. Mas existem certas situações bem específicas em que talvez a deficiência daquele candidato não seja compatível com o cargo. Então vamos pegar um concurso da Polícia Federal. E nesse concurso da Polícia Federal, ou seja, não é um concurso para delegado, não é um concurso para escrivão, é para agente mesmo, que vai atuar na atividade fim. Às vezes vai ter que correr atrás do bandido, por exemplo. Vamos imaginar que a pessoa ela tem uma deficiência, que ela foi atropelada, tá certo? Ou nasceu dessa forma, que ela só tem uma perna e ela anda de muleta. Veja, para o cargo de policial federal, ou policial civil, ou policial militar, por mais que não haja dúvida alguma a respeito de a pessoa que não tem uma perna ser uma pessoa portadora de deficiência, essa deficiência ela compromete completamente o exercício da atividade policial por meio daquele candidato. Aquele candidato não tem como exercer aquela atividade. Como ele vai de policial? Como que ele vai exercer a atividade policial daquela maneira? Então fica muito incompatível com as atribuições e a natureza do cargo. Então, numa situação dessa, extremamente excepcional, em decorrência da natureza do cargo e da sua complexidade, eu poderia impossibilitar que aquele candidato com deficiência não ingressasse no serviço público por isso aí. Agora, isso vai valer para todos os cargos, Alessandro? Não, estou falando do cargo da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Esse candidato específico que não tem a perna, ele não vai poder participar. Mas agora, todos os demais concursos, ele vai poder participar. Até da polícia para escrivão, porque não depende de um esforço físico que vem requerer que ele tenha as duas pernas. Agora, para casos excepcionalíssimos, como esse que eu acabei de falar, aí eu posso excluir. Por isso que, na prática, você verifica que, em regra, nos concursos da Polícia Federal, por exemplo, em regra, eu não tenho nenhum aprovado. A maioria são reprovada, seja na fase de exame médico, seja no momento que eu entendo que aquela deficiência ela é incompatível, de fato, com o exercício daquela atribuição. Isso é muito importante ficar claro. Então, professor, mas você falou a respeito de quais são essas doenças. Veja, existe um decreto que regulamenta isso em âmbito federal e dispõe quais são as deficiências físicas e mentais, e aí não tem como relatar todas elas, que são várias, que dão direito ao candidato de participar na condição de deficiente. Ele apresenta uma declaração de que é deficiente e vai ter uma fase do concurso em que eu vou analisar se ele efetivamente possui aquela deficiência. E se ele possuir, caso venha a ser aprovado, ele vai ser aprovado na lista de deficientes. Ok? Então era isso que eu queria falar para vocês nessa nossa aula. Então agora, meus amigos, que nós falamos sobre bastante coisa, várias coisas a respeito da parte inaugural do concurso público, vamos entrar no quiz, vamos entrar sobre as perguntas relacionadas ao que eu falei até então, ok? Vamos lá. Não é fundamento do concurso público, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade e a motivação. Qual é a resposta correta? Quais desses princípios não é fundamento do concurso público?
A resposta correta é a letra D. Nós, em momento algum, falamos que a fundamentação, a motivação é um fundamento. Existe no concurso público os atos que têm que ser motivados. Mas a motivação por si só não é o fundamento do concurso. A isonomia é que eu tenho que dar oportunidade a todos de participar. A impessoalidade é que eu não posso sair escolhendo quem eu quero contratar. A moralidade também, que seria desonesto eu sair escolhendo quem eu quero contratar. Mas a motivação não. Vamos agora para o segundo quiz, segunda indagação. O concurso público tem fundamento constitucional? É apenas regulamentado por norma infraconstitucional? É insuscetível de controle jurisdicional? E é a mesma coisa de processo seletivo simplificado. Qual é a resposta correta? A alternativa correta é a alternativa A, ou seja, tem fundamento na Constituição Federal. A gente viu agora há pouco, artigo 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.8. Tem vários fundamentos, tá certo? É apenas regulamentado por lei infraconstitucional? Não, acabei de falar que está na Constituição. E, pelo contrário, sequer existe uma lei que regulamente o concurso todo em âmbito infraconstitucional. É insuscetível de controle jurisdicional. Pelo contrário, é suscetível. Eu posso e o candidato deve pleitear na justiça seus direitos caso haja uma lesão aos mesmos. E é a mesma coisa de processo seletivo simplificado. Não. Processo seletivo simplificado é um procedimento de seleção também. Porém, para contratação de temporários, para situações excepcionais e temporárias, diferente do concurso, que é para a contratação de servidores para trabalhar em caráter permanente. Então, a alternativa correta, efetivamente, é a letra A. Agora vamos para o nosso terceiro quiz, nossa terceira indagação sobre concursos públicos, a nossa primeira aula. O objetivo do concurso é a contratação de pessoas indicadas pelas autoridades, a contratação de pessoas decorrentes do mérito no processo seletivo, a contratação de servidores comissionados e a contratação de temporários. E aí, meu amigo, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. B de bola, vamos lá. É o objetivo do concurso contratar pessoas indicadas pelas autoridades? Vimos que não. Vimos que não, porque isso feriria o princípio da impessoalidade. Está errado. É o objetivo do concurso contratar quem? Os candidatos mais bem preparados, ou seja, aqueles candidatos pelo motivo de mérito. Por isso a alternativa B está correta. A C está equivocada porque o concurso não se presta à contratação de comissionados. Comissionados são justamente aqueles que são nomeados sem concurso público. E a contratação temporária, ali embaixo, temporários, não é através de concurso, é através de procedimento seletivo simplificado. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.